O tema de hoje é estresse. Vamos falar sobre isso. Vocês sabem, eu estou aqui numa série de mensagens, né? Falando sobre as respostas de Deus para a nossa vida. E hoje, o tema de ontem foi sobre ansiedade. Hoje vamos falar sobre o estresse. É uma continuação daquilo que a gente conversou ontem. Então tem muita coisa boa para a gente falar. Tá bom, amigos? Então, vamos lá. Vamos começar. Eu queria convidar você, se está com a sua Bíblia aí, então deixa aberta no Salmo 116, é um versículo apenas. Salmo 116, versículo 7. Salmo 116, versículo 7. Ô Edson, tudo bom, amigo? Meu amigo Edson Farias, saudade de você, mano. Você tá bem, né? Que bom. Bom dia para todos vocês. Ó, aproveita para convidar a turma. Manda aqui, ó, esse aviãozinho que está embaixo aqui da tela, ó. Manda, espalha aí os contatos de vocês para que eles acompanhem essa live. Vai ser muito especial. Vamos lá? Vamos começar então, amigos? Então olha só. Eu falei mesmo Salmo 116, versículo 7. Olha o que é que diz, gente. Diz assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Vou repetir. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Essa aqui é a leitura, texto base daquilo que nós vamos tratar. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, tua graça, tua fidelidade, a tua misericórdia que se renova sobre a nossa vida neste dia. Peço que o Senhor fale ao nosso coração dentro daquilo que iremos compartilhar à luz da tua palavra. Que seja assim, que os meus irmãos sejam fortalecidos na fé, sejam muito abençoados e que eles possam compartilhar estas ideias, compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na vida deles, compartilhar com outras pessoas que precisam também ser alcançadas pela tua palavra. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, amigos. Vamos lá. O tema de hoje, então, é o estresse. É isso que a gente vai conversar. Baseado no Salmo 116, versículo 7, que diz: volta, retorna, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Amém. Deixa eu perguntar para você aqui. Alguma vez você já ficou estressado na vida? Você já ficou estressado alguma vez na vida? É possível eliminar o estresse? Hein? Todos nós ficamos muito ou pouco estressados em algum momento da vida. Essa é a verdade. E nós precisamos aprender a vencer esse inimigo da nossa alma. Uma coisa é o estresse entrar e sair. Outra coisa é o estresse se instalar na nossa alma. Aí que é o problema. Tem gente que não fica estressado. Tem gente que é estressado o tempo todo, né? E o estressado, vocês sabem, o estressado ele se torna grosso, ele se torna agressivo, amargo, ríspido na sua maneira de conversar e na sua maneira de se relacionar com as pessoas. Por exemplo, alguém diz assim: poxa, o dia hoje está bom, né? O dia está bonito. E como é que o estressado diz? Ele diz assim: está bonito só se for para você, né? Então é assim, ele é ríspido, ele é grosseiro. Infelizmente, tem muita gente assim. Freud disse uma coisa interessante. Ele disse assim: nós somos feitos de carne, mas nós temos de viver como se fôssemos de ferro. Somos feitos de carne e temos que viver como se fôssemos de ferro. E essa frase era uma realidade no mundo que a gente vive e no momento que a gente está vivendo, né? Vocês sabem disso. E por que essa frase está correta? Porque a vida ela não é fácil. Ela não é fácil para ninguém. E em cada fase da nossa vida, nós vamos enfrentando dificuldades. E ao mesmo tempo, meus amigos, são tantas demandas, tantas crises, tantas pressões, problemas, que quando damos conta nós estamos já cansados, exaustos, desanimados, destruídos,
Você já se sentiu assim? Pois é. O estresse faz tudo isso com a gente. É o estresse. Como é que você fica quando você está estressado? Olha, vê se você se identifica. Muitas pessoas, não vou generalizar, mas muitas pessoas ficam agitadas, nervosas, outras depressivas, outras comem muito. Será que é o seu caso? Será que é o nosso caso aqui, nessa quarentena? Então, gente, outros deixam de se cuidar, outros deixam de se arrumar. Ou seja, o exterior só reflete o interior. Quando uma pessoa está bem no seu interior, o seu exterior também vai refletir isso. Por isso que a Bíblia diz, né, que o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre aformoseia o rosto. Deixa eu te dar uma definição de estresse. Né, pesquisando, vendo esse termo estresse, qual é o sentido? Eu vou ler para você aqui o que eu encontrei. Olha só. O termo estresse, ele foi tomado da física, onde designa o desgaste e a tensão a que todos estão expostos, os materiais como ferro ou madeira. O termo foi usado pela primeira vez no sentido de desgaste e tensão humana no ano de 1936. Portanto, estresse significa desgaste físico, esgotamento físico. Desgaste, esgotamento físico, emocional e mental. Tá, gente? Então, em resumo é isso, definição de estresse. Estresse significa um desgaste, né? um esgotamento físico, emocional e mental. Esse é o significado de estresse. Agora, gente, o estresse é a maneira como nós reagimos às circunstâncias difíceis da vida. E dependendo de como entendermos e vivenciarmos os momentos da vida, se ficarmos ligados constantemente, nosso organismo vai entrar em colapso. Então nós precisamos dimensionar os impactos recebidos durante a nossa vida. O estresse, ele é a interpretação que damos aos acontecimentos da vida. Isso é o estresse. Nós precisamos entender que o estresse, uma hora, vai chegar. Não tem jeito. Ele vai bater na nossa porta. Todos nós aqui acredito que já vivemos isso, né? Vai chegar. Se não chegou, vai chegar. E nós precisamos estar preparados para enfrentar o estresse, esse inimigo da nossa alma. Agora, a pergunta é, como ser livre do estresse? Como? E eu queria deixar aqui algumas coisas práticas com vocês de como que a gente pode ser livre do estresse à luz da palavra de Deus. Se você quiser anotar, faça isso. Primeira coisa, como é que a gente pode ser livre do estresse? Vou falar de algo que eu comentei ontem, porque o tema de hoje é uma continuação do que falamos ontem. Então olha só, como é que a gente pode ser livre do estresse? Primeiro, comece a lançar as suas ansiedades sobre Jesus. Porque todo estresse, gente, todo estresse começa com ansiedade. Por isso que esse tema é uma continuação de ontem. Eu falei primeiro sobre ansiedade. Hoje estou falando sobre o estresse. Então, todo estresse começa com ansiedade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lançar as nossas ansiedades sobre Ele, sobre Jesus. A ansiedade é a porta de entrada para o estresse. E segundo a psicologia, a ansiedade é um sofrimento psíquico e emocional gerado pela expectativa de um acontecimento. A ansiedade, ela te faz sofrer antecipadamente. Ou seja, o problema nem chegou e talvez nem vai chegar e você já está ansioso. É o que nós conversamos ontem. A ansiedade, ela causa na gente um desgaste emocional, um desgaste psicológico, mental. A ansiedade escancara, gente, as portas da nossa alma para o estresse entrar. Aí está o problema. Pergunto a você, você é ansioso? Você, então, é estressado? Quais são os problemas que o estresse pode gerar? Olha só, alguns sintomas que sinalizam o estresse, gente. Alguns sintomas. Depressão, irritabilidade, hipoglicemia, alergia, dores musculares e articulares, problemas digestivos, vertigens, fadiga, dor de cabeça e alguns outros mais. Se você não aprender a lançar as suas ansiedades sobre Jesus, você estará escancarando as portas da sua alma para o estresse.
Mas é difícil, gente. Como é difícil a gente não ser dominado pela ansiedade. Não é verdade, irmãos? É muito difícil. Mas eu queria te dar 2 motivos espirituais para você lançar a sua ansiedade sobre Jesus e vencer. 2 motivos espirituais para você lançar a sua ansiedade sobre Jesus e vencer. O primeiro motivo é que Ele está cuidando de você. 1 Pedro 5,7 que diz, é um texto que você conhece. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Jesus disse, o texto ainda que eu li ontem, de Mateus 6,25, Jesus disse, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, disse Jesus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Disse Jesus. Então, veja bem, o maior interessado em escrever uma história de bênção na sua vida é Deus. E é por isso que Ele cuida de você. O outro motivo espiritual para você lançar a sua ansiedade sobre Jesus e vencer, o primeiro é Ele cuida de você. O segundo é que a ansiedade ela é ineficaz. Jesus disse lá em Mateus 6,27, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Em outras palavras aqui, meus amigos, Jesus estava dizendo que a ansiedade não serve para nada. Deixa eu perguntar para você, quando foi que a sua ansiedade resolveu alguma coisa? Quando foi que a sua ansiedade curou a sua doença? Quando foi que a sua ansiedade te fez passar em alguma entrevista de emprego? A ansiedade, gente, nos paralisa, impede o nosso raciocínio lógico, causa uma tensão na gente, causa preocupação. A ansiedade ela é prejudicial. Embora ela seja prejudicial, cada vez mais a nossa sociedade está sendo vítima da ansiedade. A gente está vivendo num mundo assim, ansioso. O mundo de hoje é um mundo preocupado, é um mundo ansioso. A gente sabe disso. Então entenda que o que você pode fazer, você deve fazer. Mas o que você não consegue fazer, Deus vai fazer. O que você pode fazer, faça. Mas o que você não consegue, Deus vai fazer. Amém? Então, esse é o primeiro aspecto que eu menciono com vocês, né, de como é que a gente pode vencer a ansiedade. Né? Como é que a gente pode vencer este mal, este inimigo da nossa alma. Primeiro comece a lançar as suas ansiedades sobre Jesus. O segundo, como é que a gente vence? Vamos lá, segunda. Transforme todo o sofrimento em orações. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 4:6, ainda lemos esse texto ontem. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. Lembra que eu falei isso ontem? Oração, a petição ou súplica com ação de graças. E aí Paulo continua dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Veja, paz não é a ausência de problemas, mas é a certeza de que Deus está no comando da sua vida, que Ele está cuidando de você mesmo em meio às dificuldades e os problemas. Você até pode estar no meio de uma tormenta, verdade, como nós estamos, mas o seu coração está em paz porque você sabe que Deus está cuidando de você. Essa é a diferença. Mas Paulo aqui está nos estimulando a contarmos os nossos problemas e as nossas dificuldades para Deus. Vou repetir, porque isso é muito importante. Paulo está dizendo aqui, está estimulando a gente a contar os nossos problemas e as nossas dificuldades para Deus. O que acontece? As pessoas nos dias de hoje, elas expõem as suas dores e as suas crises, sabe aonde? No Instagram, no Twitter, no Facebook. E eu pergunto para você, o que o Facebook pode fazer? Hein, gente? A única coisa que o Facebook pode fazer, sabe o que é? É curtir. Você fala assim, eu estou doente. Dá uma curtida. Meu filho está rebelde.
Então, não transforme o seu Facebook num muro de lamentações. O Facebook não vai resolver os seus problemas. Nem o Twitter, nem o Instagram ou qualquer outra rede social. Quando você estiver passando por uma dificuldade, por um problema, vou dizer para você, desligue as redes sociais, desligue o Facebook e vá falar com aquele que poderá resolver o seu problema. A gente deveria lançar uma nova campanha, né? Não conte para o Facebook, conte para Deus. Não conte para o Facebook, conte para Deus. Fale com o Senhor, busque o Senhor e Ele irá responder os anseios do seu coração. Então, essa é a segunda coisa para a gente pensar aqui juntos nesta manhã. Transforme todo sofrimento em orações. Há uma terceira coisa importante para a gente pensar. Uma terceira coisa que eu queria deixar para o seu coração sobre um outro inimigo, né? Nós estamos falando desse inimigo da nossa alma, que é o estresse, e como é que a gente pode vencer. Como é que a gente pode vencer? Terceiro, busque equilíbrio entre trabalho e descanso. Busque um equilíbrio entre trabalho e descanso. Gênesis capítulo 2, versículo 2 diz assim: no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia ele descansou. No sétimo dia, Deus descansou. Veja que Deus fez o seu trabalho em 6 dias e no sétimo ele descansou. Você sabe que tem gente querendo ser melhor do que Deus, né? O camarada trabalhou 5 anos, 10 anos, 15 anos, 50 anos e ele não descansa. E mais, ainda se orgulha que não tira férias. Ele fala assim: meu nome é trabalho. Esse negócio de férias não é comigo. Olha, eu trabalhei a vida toda, trabalhei a vida inteira e eu nunca descansei. Nunca descansei. Descansar é só pra gente fraca. O negócio é trabalho. Tem gente que se orgulha disso. Outros veem como pecado. Tem gente que pensa que descansar é um pecado. Tem uma história interessante que diz que um pastor, ele falou no culto que ele estaria tirando 10 dias de férias, né? Aí disse que uma irmã lá na igreja, ela se levantou, ela disse: pastor, o senhor vai tirar férias? Pois saiba que o diabo não tira férias. E aquele pastor, ele logo respondeu: ah é, meu irmão, o diabo não tira férias? Vai ver que é por causa disso que a vida dele é um inferno. Pois é, tá cheio de gente assim, a vida virou um inferno, não descansa. Tem gente que acha que conquista as coisas apenas na força do braço, da sua capacidade, que é só assim que as coisas acontecem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o que diz a palavra, que se o Senhor não for conosco, inútil será o nosso esforço. Se o Senhor não for com você, se o Senhor não te capacitar, se Ele não te ajudar, inútil vai ser o seu esforço. Salmo 127 diz isso, né? Versículo 1 que diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, será inútil. Pois, diz o texto, que assim dá o Senhor aos seus amados enquanto dormem. Agora, deixa eu dizer para você, eu não estou aqui fazendo uma apologia à preguiça, não é isso. Nós estamos falando de um equilíbrio das coisas. Você deve, claro, se esforçar e trabalhar. Faça a sua parte. Aquilo que cabe a você, continue fazendo. E Deus vai fazer aquilo que não cabe a você. Aí é a parte de Deus. Porque Deus gosta de gente esforçada. É verdade. Lembra do texto de Juízes 6,12? Varão valoroso, o Senhor é contigo. Varão esforçado, o Senhor é contigo. Deus gosta de gente corajosa, de gente esforçada. Mas o que eu estou falando aqui, você deve estar entendendo muito bem, estou dizendo que a questão é essa busca de um equilíbrio das coisas, entre trabalho e descanso. Descanso e trabalho. Tem gente que não tira férias, e aí fica nervoso, estressado, ninguém aguenta. E mais, tem gente que não tira férias e ainda fica incomodado quando os outros tiram férias. Você já viu gente assim? O camarada não tira férias, ele fica incomodado que os outros saem para passear. Tem gente que pensa que se eles morrerem, tudo vai parar.
Nada vai continuar. O mundo para. Se eu morrer, o mundo vai parar. Isso é um grande engano. Entenda que se você morrer hoje, a empresa que você trabalha, ela não para. Se o pastor de uma igreja morre hoje, a igreja não para, a igreja continua. Se o marido morrer, a esposa pode até chorar por um tempo, mas vai passar. Outros até dão glória a Deus. Mas se um casamento saudável, o marido morrer, a esposa vai chorar por um tempo, mas vai passar. E depois, sabe o que vai acontecer? Ela pode se casar de novo, e o dinheiro que aquele marido que morreu tanto guardou de só trabalhar e não desfrutou, o novo marido vai gastar, vai desfrutar. Pois é. Tem um pensamento aqui interessante, um pensamento que eu queria ler para vocês. Olha o que diz esse pensamento, gente. Dinheiro só chama dinheiro. Não chama para um cinema, nem para tomar um sorvete. Não deixe que o trabalho sobre a sua mesa tampe o porta-retrato com a foto da sua família. Para cada almoço de negócio, faça um jantar à luz de velas. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas não se esqueça, vírgulas significam pausas. Olha só. Não se esqueça, vírgulas significam pausas. Aproveite os bons momentos com quem você ama, porque a vida passa rápido demais. A vida é ligeira, gente. A vida passa e a gente não vê. Não eduque seu filho para ser rico. Eduque-o para ser feliz. Assim, ele saberá o valor das coisas e não o seu preço. Legal, né? Pense nisso. Pense nisso. E ainda mais um que eu quero deixar para o seu coração. Mais uma dica aqui para você viver livre deste inimigo da sua alma, que é o estresse. Anote aí. Dê a Deus o primeiro lugar na sua vida. Desculpa. Vou repetir. Dê a Deus o primeiro lugar em sua vida. Faça isso. Olha o que é que Jesus disse. Jesus disse assim: não andeis inquietos com aquilo que a gente vai comer, com aquilo que a gente vai beber e com aquilo que a gente vai vestir. Porque todas essas coisas os gentios procuram, mas o vosso Pai Celestial, Ele sabe que necessitais de todas essas coisas. E Ele continua dizendo: buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos, sabe o que? Aprender, irmãos, a priorizar o reino de Deus. Nós temos que aprender a dar o nosso melhor para Deus. Nós precisamos alinhar os nossos sonhos, os nossos projetos, com os sonhos e os projetos de Deus. E aqui existe um aspecto importante para a gente ressaltar, porque tem muita gente que só quer passear. É passear, 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 passear. Elas vão à igreja quando surge uma folga de passeios. É o contrário. Elas vão à igreja quando surge uma folga de passeio. É claro que agora a gente não consegue reunir a igreja, né, de forma presencial. A gente sabe disso. Mas quando as coisas estavam normais e vai voltar daqui a um tempo, isso é importante a gente ter em mente. Que tem gente que só vai à igreja quando ela tem folga de passeio. E eu pergunto para você aqui nesta manhã: você tem dado o melhor para Deus? Você tem dado o melhor para Deus? Porque, gente, tem muitas pessoas que dão o resto para Deus. E sabe, elas esperam o melhor de Deus. Elas dão o resto e esperam o melhor. E eu vou dizer para vocês que Deus não entra por esse caminho, não. E aí não é uma questão de troca, né? Não se trata disso. Não estou falando de troca, de barganha com Deus. Eu estou falando de prioridades. Qual é a sua prioridade? Você quer saber qual é a sua prioridade? Simples. É só você ver a fatura do seu cartão de crédito, né? O talão do seu cheque, aquele canhotinho do talão de cheque que a gente usa menos, mas ainda usamos. Ali a gente vê o que é a nossa prioridade. E a gente tem que começar a rever essas coisas. Quais são as nossas prioridades? Porque vida cristã, meus irmãos, fala sobre prioridades. Então, deixa eu dizer para você aquilo que diz a Bíblia: buscai, pois, em primeiro lugar.
A prioridade deve ser o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Deus vai acrescentar. Cuide das coisas de Deus e Ele vai cuidar das suas coisas. Cuide dos interesses de Deus e Ele vai cuidar dos seus interesses. Cada um deveria estar fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus. Ter um ministério, botar a mão na massa, fazer alguma coisa. Eu pergunto, o que é que você tem feito para Deus? Pelo reino de Deus, o que é que você está fazendo? Se você não está fazendo nada, isso não te incomoda? Você sabe que muitos eles vão à igreja e voltam para casa semana após Acho que agora voltou. Voltou, irmãos? Dá um ok para mim se voltou. Voltou? Então, como eu estava falando aqui, amigos, tem muitos que vão para a igreja e voltam para casa semana após semana, já é uma rotina. E se é o seu caso, sabe, está na hora de você dizer para Deus: Senhor, alguma coisa do meu dom e do talento que o Senhor tem me dado, eu vou investir no teu reino. Alguma coisa que o Senhor tem me dado de dons e talentos, eu vou investir no teu reino. Você pode, você deve fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Priorize o reino de Deus na sua vida. Se você cuidar do reino de Deus, o Senhor vai cuidar de você. Creia assim. Então, meus amigos, partindo aqui para uma conclusão do nosso pensamento de hoje, deixa eu dizer para você, você anda cansado, sem forças, você está estressado demais? Jesus te faz um convite. 4 coisas. Lançar sobre ele as suas ansiedades. 2, transformar o seu sofrimento em orações. 3, buscar um equilíbrio entre descanso e trabalho. 4, priorizar o reino de Deus na sua vida. Ele cuidou, sempre cuidou, Ele vai continuar cuidando de você, nada vai te faltar. Pessoas que vivem buscando, sabe, apoio e aprovação dos outros, querendo mostrar que são bons, fazendo coisas que os outros, fazendo coisas para os outros, né, se sentirem amadas, se tornam refém dessas coisas e ficam estressadas. Lembre-se, você não precisa de uma medalha no peito, você não precisa erguer um troféu ou ter um diploma pendurado na parede. Você não precisa nada disso. Você já é filho de Deus, você é um filho amado de Deus. Olha que bom isso. Confia e dependa desse amor. Deus continua acreditando em você. Por isso Deus está dizendo para você hoje, o Senhor está dizendo para você hoje, nesta manhã: lance sobre mim as suas ansiedades, confie no meu amor, tenha as suas ocupações, sim, mas todas as suas preocupações lance sobre mim, porque eu vou cuidar de você. É a palavra do Senhor para a sua vida. Não seja guiado pelo estresse, meu irmão, minha irmã, mas seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não seja guiado pelas coisas deste mundo, pelas circunstâncias, por aquilo que é passageiro, por aquilo que é externo. Lembre-se, você está no coração de Deus. Ele está em você, através do seu Espírito Santo. Por isso que você não precisa ter medo. Não precisa ter medo. E a paz de Deus vai encher o seu coração. Amém, meus queridos? Eu creio assim. Agora, para encerrar, eu vou te dar aqui alguns conselhos práticos que eu vi numa fonte muito interessante, um professor da Universidade da Califórnia. Ele chama Carl Albrecht. E ele dá aqui algumas dicas, alguns conselhos práticos que eu anotei aqui. Olha só o que ele diz. Conselhos práticos para vencer o estresse. Primeiro, faça do seu tempo um aliado e não um senhor. Segundo, junte-se a pessoas agradáveis. Terceiro, relaxe de hora em hora. Quarto, faça algum tipo de exercício. Quinto, não permita que o trabalho domine a sua vida. Sexto, se o seu peso incomodar, reduza-o e mantenha-o num nível agradável. Sétimo, preserve suas liberdades pessoais. Oitavo, encontre tempo todos os dias para ficar sozinho e pensar, refletir.
Nono, tenha passatempos relaxantes, leituras leves, hobbies, exercícios, enfim. Décimo, abra-se a novas experiências. E 11º, reduza ou elimine o hábito de ver televisão. Tem gente que fica plugado na televisão o dia inteiro. Então reduza. Isso vai fazer bem para você. E eu quero encerrar fazendo uma pergunta para vocês. Existe alguma coisa tirando a paz de vocês? Existe algo que está tirando a tua paz? Alguma angústia que está virando um estresse, uma loucura dentro de você? O teu estilo de vida tem te causado estresse? E eu queria orar por você em relação a tudo isso que nós conversamos e abençoar a sua vida para que este mal seja eliminado da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê assim? Que este mal pode ser eliminado da sua vida? Eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu queria dizer para você que esse tema vai ficar aqui registrado. Eu sempre compartilho aqui a minha live na minha própria página, vai ficar registrado aqui 24 horas e você pode depois compartilhar com outras pessoas sobre esse tema. E eu tenho certeza que vai abençoar a vida de tanta gente que precisa ouvir um tema como esse. Tá bom, amigos? Eu queria orar por vocês, abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse tempo de reflexão. Obrigado, porque o Senhor é aquele que traz descanso à nossa alma. O Senhor nos faz nos deitar em verdes pastos e nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não é por mérito nosso, mas é por amor do seu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor é nosso pastor. Nada nos faltará. Nós colocamos nesta manhã todas as nossas ansiedades e estresse diante do teu altar, pedindo ao Senhor que nos toque de maneira especial. Que a tua graça, que o teu favor seja sobre a nossa vida, a nossa casa, sobre a nossa família, Pai. Tira, Senhor, toda essa preocupação excessiva, tudo aquilo que está causando estresse na gente. Pai, nós estamos lançando sobre o Senhor todo o estresse, lançando toda a nossa ansiedade, sabendo que é o Senhor que tem cuidado de nós. É o Senhor que cuidou, que cuida e cuidará todos os dias da nossa vida. O Senhor está trabalhando o tempo todo a nosso favor para nos renovar, para nos restaurar, para nos abençoar. Pai, eu oro pelos meus irmãos, pedindo que a tua graça, Senhor, venha sobre a vida deles. O teu favor, nesta manhã, alcance cada um dos meus irmãos. Que aqueles que estão cansados, sem forças, estressados, eles entendam, Senhor, nesta manhã, o convite do Senhor para cada um deles, que é lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, é transformar o sofrimento em orações, é buscar um equilíbrio entre o descanso e o trabalho, e é priorizar o reino de Deus em sua vida. Oh, Pai, que meus irmãos entendam estas coisas, porque eu tenho plena convicção de que se nós colocarmos em prática esses princípios tão simples, mas tão profundos, Pai, nós vamos alcançar grandes conquistas e vitórias para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus amigos, abençoo os meus irmãos, que eles sejam tocados e ministrados por ti durante todo este dia e que eles alcancem a tua paz, que sobrepassa todo entendimento, que ela alcance cada coração agora, que os meus irmãos recebam a paz do Senhor, a paz de Cristo, venha sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, eu te agradeço por esta live, por este canal que eu posso conversar, que podemos trocar ideias e podemos ser bênção na vida de tanta gente. Em nome de Jesus, obrigado, dá-nos um dia cheio de graça e cheio de paz. Amém. Amém, amigos. O desejo do meu coração é que vocês sejam muito abençoados. Tá bom, amigos? Legal. Beijão para vocês, tenham um excelente dia, amigos. Qualquer coisa, só mandar mensagem aqui para mim no meu Instagram, que eu respondo, e eu tenho aqui à disposição em querer ser bênção na vida de cada um de vocês. Podem contar comigo. Tá bom, amigos? Beijão. Tamo junto sempre, tá? Tenham um bom dia. Tchau, amigos.